convidar vocês a fazer um ato de amor e de doação para a Associação de Pais de Crianças Autistas lá de Cachoeirinha, que está precisando de doações, e acho que é um gesto bem importante. Para entrar é bem fácil, só entrar, para doar é bem fácil, é só entrar lá no site Paz e Amor, em vez de Paz e Amor, é pazeamor.org. Pazeamor.org. A doação mínima é de R$10, qualquer doação é muito bem-vinda. Vamos ajudar a rapaziada lá que está precisando e fazer um trabalho espetacular.
Tá, não, mas olha só, aí eu posso ser a primeira mãe a falar e depois eu saio. De novo aqui em mais uma live no conforto do nosso lar. Já estamos até nos acostumando, né, com essa situação, com essa nova situação. A gente está conversando aqui. Hoje a nossa live vai ser bem especial, tá? A princípio nós temos 4 mães aqui que vão falar um pouco. Na verdade nós somos 5, mas 3 que vão falar um pouco das suas vivências. Eu vou apresentar. Hoje está com a gente aqui, que nos ajudou a elaborar essa live, a Aline Krieger, que está com a metade do corpo ali para aparecendo. Agora tá toda. Ela é irmã do Bruno, tá ótimo. Ela é irmã do Bruno, tá? Os bonitos da associação, que a gente chama. Ela é irmã do bonito. Então, ela também é bonita. E hoje ela vai nos ajudar a mediar essa live, tá? Vai ser bem especial. Perguntem bastante, a dizer, façam bastante pergunta, tá? Eu vou conversar um pouquinho sobre a associação. A gente está em plena obra, graças a Deus, a pandemia não derrubou nossos patrocinadores e a gente está continuando com a nossa obra, tá? Hoje, acabei de saber que a gente está com luz lá no nosso terreno já, o nosso muro de arrimo já foi ter finalizado e a nossa obra, graças a Deus, está todo vapor. Só que assim, ó, gente, a gente precisa ainda de muita ajuda, a gente precisa fazer o calçamento. A nossa intenção é inaugurar ainda este ano, tá? Parte dela pronta, né? Que ela é um sonho muito grande que não vamos conseguir realizar esse ano. Mas vai ser possível a gente abrir nossas portas esse ano, contando com a colaboração de todos, né? A gente precisa ainda de fazer calçamento, a gente precisa doação de calçamento, doação depois, mais tarde, de planta, cimento, material de construção em geral. Quem quiser visitar a nossa obra, olhar nossas fotos, vão no Face, vão nos nossos meios de comunicação, ou então vão no nosso endereço lá, na Juarez Cardoso Ewald, número 25, e vocês vão ver em que pé está a nossa obra. Mas nós já chegamos nesse patamar com a ajuda da comunidade. E hoje eu estou aqui também para pedir ajuda novamente para a nossa comunidade, tá? Nós temos promoção de camiseta, R$ 20. A gente aceita doação de material de construção, tudo que é tipo de material. Depois a gente vai precisar de material pedagógico para as crianças, porque em seguida que a gente conseguir finalizar essa primeira parte aí da obra, nós já vamos abrir as nossas portas. E nós somos uma ONG, né? A gente não conta com dinheiro fixo, nós não temos dinheiro do governo. O nosso dinheiro que a gente está fazendo tudo é da comunidade e de alguns editais que a gente ganhou, tipo o Bem Maior, a Natura, que estão nos ajudando. Agora, essa semana mesmo, a gente teve a doação de sabonetes da Natura para nossas famílias. Eles vêm nos ajudando já desde que começou o edital. O Bem Maior também está nos ajudando com cestas básicas para nossas famílias carentes. A gente está caminhando com tudo junto. A gente está tentando ser um gigante no meio dessa pandemia. Não deixar nossa obra de lado, mas também não esquecer as nossas famílias. Nesse momento, muitos estão precisando de ajuda. Eu tenho que agradecer a muitas entidades, muitas pessoas privadas, muitas famílias que estão nos ajudando, tá, pessoal? Mas, para dizer para vocês, está tudo andando, nós temos o relatório de tudo que a gente já fez na associação, aonde que está indo o dinheiro das doações de vocês. A nossa administração, ela é muito transparente, porque a gente cobra muita transparência, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser transparente. Quem quiser saber do nosso orçamento, quem quiser saber aonde está sendo empregado o dinheiro de todas as nossas vendas que a gente faz, nos procure, que a gente tem tudo certinho, e nos ajude, pessoal. Essa obra vai ser uma obra muito importante. Essa obra vai ser muito importante para os autistas de Cachoeirinha. A gente está fazendo um projeto que vai ajudar a longo prazo muita gente.
é um projeto que vai ser um pioneiro. Aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, e em muitas cidades, o tipo de projeto que a gente está fazendo vai ser uma coisa que vai ficar para o futuro. Hoje eu estou aqui na administração, eu tenho essa diretoria, essas mães que estão aqui são tudo da diretoria, que estão hoje nessa live. Mas depois a gente não vai estar mais, e nossos filhos precisam de auxílio. Eles precisam ter um lugar digno para fazer os seus atendimentos, e a gente busca um tratamento especializado para eles. A gente quer o melhor para eles e para toda a nossa comunidade. No momento que a gente tiver esse centro, a gente vai desafogar muita coisa que hoje em dia a PAI está dando suporte, o SEMAEL, o próprio governo, né? A gente pretende desafogar um pouco e dar um atendimento de qualidade. Então, eu peço que nos ajude, a gente tem o QR Code ali, e também dá para botar ali o negocinho do celular, que eu não me lembro o nome, e fazer as doações, tá? Nós temos vários tipos de doações, qualquer coisa, pode... Sim, entre na nossa página, pazeamor.org, que vocês vão ver os canais de doações. Ou nos procure pelo telefone, aquele telefone ali é muito eficiente, a gente atende rapidinho, tá? E uma coisa importante que hoje eu me dei conta, a gente ainda tem autistas em Cachoeirinha que não estão na nossa associação. Eu gostaria de fazer o convite para esses pais, esses familiares, conhecerem a nossa associação e conhecerem a nossa proposta. Nós estamos aqui para somar, para juntar. Quanto mais a gente se unir, a gente vai conseguir muito mais para os nossos filhos. Nós todas aqui somos voluntárias, somos mães, mas somos voluntárias da associação. E a gente quer o melhor para nossos adultos e adolescentes e crianças. Atualmente, a gente atende a demanda de Cachoeirinha, que ela já é bem grande. Mas nos procurem, quem tiver um vizinho, um amigo que tiver o diagnóstico ou tiver em fase de descoberta do diagnóstico, nos encaminhe. Nós estamos aqui para ajudar e tentar minimizar o impacto do autismo nas famílias, tá? Então, como eu disse, a Aline vai mediar agora o bate-papo, vocês podem ir perguntando ali pelo Face, tá? Depois a Adri vai falar um pouco nosso trabalho, da parte pedagógica que a gente quer fazer, dos nossos... que é a Adri, me ajuda? Nossos projetos, tá? Que ela que é mais envolvida com esses projetos, e ela sabe de cor e salteado tudo que a gente está fazendo no nosso município, tá, pessoal? Muito obrigada, uma boa live, pergunte bastante. Nós temos muito o que falar, tá? Basta vocês estarem dispostos a nos perguntar. Então, eu vou passar a palavra para a Aline se apresentar um pouquinho. Fala, Aline. Boa noite, gente. Meu nome é Aline, sou irmã do Bruno, um autista de 23 anos. Essa live nós preparamos para vocês com o intuito que cada um conheça um pouquinho mais o cotidiano dessas mães de autistas. Então, cada uma vai dar um depoimento, eu vou acompanhando aqui as perguntas pelo Face, então enviem perguntas que eu vou tentar mediar da melhor maneira possível para que todas sejam respondidas. Qual é a mãe que vai começar? Jaque? Pode ser? A Carmen que queria começar também, né? Tá, pode ser eu, então. Pode ser, Jaque? Pode ser, Carmen. Tá, o meu nome é Carmen, eu tenho 52 anos, eu sou professora, atualmente eu estou aposentada, né? Mas eu consegui trabalhar, que é uma coisa que é difícil, né? Quando a gente tem um filho autista ou com qualquer deficiência. O nome do meu filho é Bruno, ele tem 23 anos, ele é um autista moderado. Vocês imaginem que há 23 anos atrás a gente não ouvia falar em autismo, né? Então, para a gente conseguir o diagnóstico foi bem difícil, assim, bem complicado. Hoje a gente tem na mídia falando, né? Tem associação em Porto Alegre também, então hoje é uma coisa mais falada, 23 anos atrás não era, né? Então eu comecei a notar assim, que ele tinha um atraso no desenvolvimento. Ele nasceu prematuro, de 36 semanas, e ele tinha um atraso no desenvolvimento motor, geral, assim, né? E aí eu falava para o pediatra, e o pediatra dizia, não, mãe, é porque ele é prematuro, cada um tem o seu tempo, aquela coisa toda, né? Eu já tinha a Aline, então já tinha experiência com criança, né? Eles são 5 anos de diferença.
eu sempre dei aula também para os pequenos, né? E tinha os meus sobrinhos, então, assim, tinha vivência com outras crianças. E eu fui percebendo isso até que com 1 ano e pouquinho, assim, 1 ano e 2 meses mais ou menos, eu insisti com o pediatra e disse, então eu vou te encaminhar para uma neuro. Aí levamos ele na neuro, e a neuro achou que realmente ele tinha um atraso no desenvolvimento, né? E já encaminhou exames para a gente começar o diagnóstico, mas ela me disse, a gente já vai começar as estimulações. Ele não caminhava, só gatinhava, né? A gente vai começar a estimulação com uma psicomotricista, enquanto a gente busca o diagnóstico, né? E aí nós começamos, então, a nossa saga com o diagnóstico, né? Por que foi mais difícil, assim, hoje eu vejo isso, né? Porque, por exemplo, algumas características que hoje a gente sabe, se fala muito, assim, né? Que eles andam na ponta dos pés, alguns não olham nos olhos, né? Isso tudo, assim, eu via que ele caminhava assim, se segurando em tudo, mas na ponta dos pés, mas aquilo eu não relatava para o médico. Então, naquele tempo ali de consulta, né, meia hora, 40 minutos da consulta, a neuro não conseguia detectar muita coisa, assim, né? Eu não levava essas coisas para ela, porque para mim aquilo não era relevante, né? Então, eu acredito que isso também ajudou a ser mais tardio ainda o diagnóstico dele, né? E aí nós começamos a psicomotricista já, né? Ele caminhou com 1 ano e 7 meses, depois que ele iniciou a psicomotricista. Com 2 anos nós já começamos a fono, fizemos investigação genética para ver se tinha alguma coisa de genético, né? Não tinha, felizmente não tinha, né? Mas o diagnóstico mesmo nós fomos ter com mais ou menos uns 7 anos, por volta de 7 anos. Até porque tem que ter uma avaliação da psicóloga também, né? É um atendimento multidisciplinar, né? Não é um único médico que dá esse diagnóstico, né? Mas o importante foi que desde o início a gente começou já a fazer as intervenções, né? As estimulações. Isso ajudou bastante no desenvolvimento dele. E junto com o autismo, ele tem um retardo mental também, né? Que hoje a gente chama de deficiência intelectual, né? Que também é moderado. Mas para mim, no início, eu achava que com as terapias ele ia conseguir se igualar com as outras crianças, né? Isso foi bem impactante assim para mim à medida que eu fui vendo que o tempo foi passando e que isso não acontecia, né? E que isso não iria acontecer. E a gente vai trabalhando esses lutos, né, na gente, daquela criança perfeita que a gente imaginou. Quando a gente engravida, a gente imagina uma criança perfeita, saudável, né? Já imagina o futuro, enfim. E a gente vai elaborando aos poucos esse ideal, digamos assim, né, de criança perfeita que não veio, mas mas que tem outras qualidades, enfim, né? É um mundo diferente, né? Não veio da maneira como a sociedade espera de uma criança perfeita, mas que para a família, com certeza, sempre será perfeita. Sim. Como é que é a nossa rotina, né? Ele estuda numa escola especial em Porto Alegre, uma escola estadual, uma escola pública. Então, de manhã ele vai todos os dias para a escola. Agora estamos na pandemia, né? Eu estou falando da rotina assim fora da pandemia. Ele vai todos os dias para a escola de manhã. O meu marido leva, porque meu marido trabalha perto. Depois eu busco. Já houve um tempo em que eu ficava o tempo todo com ele na escola, né? Passava toda manhã lá na escola, porque precisava, vira e mexe, elas me chamavam. Depois, aí o que ele faz de terapia? Ele faz arte terapia, né? A escola é até meio-dia. Então, atualmente, ele faz arte terapia e ele participa de um projeto na PUC de natação adaptada para deficientes, né?
Ele já fez várias terapias, né? Psicóloga, fono, psicomotricista, aquela do cavalo, agora me fugiu. Psicopedagoga, ecoterapia, né? Como a gente fazia assim tudo particular, então a gente às vezes tinha que, nesse momento tá precisando mais da psicopedagoga, agora tá precisando mais da psicóloga, então a gente tinha que ir jogando assim, né? Então hoje a rotina dele é ir para a escola de manhã e depois então ele tem a natação na PUC e tem a arte terapia. O que a gente espera, assim, né? O que eu espero enquanto mãe para o futuro? Eu sei que ele vai ter que ter supervisão sempre, né? Mas eu espero, assim, que ele seja o mais independente possível, né? Dentro do quadro dele, para que quando ele precisar ficar com uma outra pessoa que não eu, né? Ele consiga se virar sozinho, fazer o lanche dele, que ele possa ficar. Hoje ele não fica sozinho nunca, né? A gente não deixa ele sozinho nunca, sempre tem alguém junto com ele, mas que ele consiga assim ficar uma parte do dia sozinho, né? Carmen, conta pra gente como é que é a questão de socializar o Bruno fora da terapia, fora da escola, como é que é a questão Bruno e o mundo? A gente sai muito com ele, né? Ele gosta muito de ir em restaurante, ele gosta muito de cinema, ele ama teatro, das coisas assim que ele culturais, digamos, o que ele mais gosta é o teatro, né? Então a gente sai muito com ele, em praças, em parques, enfim, né? Me incomodava muito a questão do olhar, por exemplo, das pessoas, né? Tu ia num restaurante, agora a gente está ensinando ele a comer com garfo e faca, né? Então, por exemplo, ele comia de colher, ele derramava um pouco de comida na mesa, e as pessoas olham muito, né? As pessoas são bem cruéis, assim, né? Isso no início me incomodava muito, até que a gente vai elaborando isso, né? Vai conseguindo trabalhar com isso, assim. Hoje já não me incomoda mais. Mas eu não deixo de sair com ele, assim, a gente não deixa de sair com ele a lugar nenhum por ele ser autista, né? Claro que se eu sei que tem um lugar que incomoda muito, em função de barulho, alguma coisa assim, a gente não vai, né? Mas a gente tenta adaptar. Por exemplo, quando ele fez 18 anos, o presente dele foi no Beto Carreiro. O que a gente fez? A gente queria ver o espetáculo, aquele que tem dos carros, ia ter barulho, né? Levei o tablet dele, os fones, enquanto a gente estava vendo o espetáculo dos carros, ele ficou com o tablet e com o fone no ouvido. Então, nós conseguimos aproveitar e ele também aproveitou. Né? Então, a gente faz as adaptações assim à medida do possível, né? É isso, Carmen? Então, relato? É isso. Depois, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, né? Gente, estou atenta às perguntas no Face, por favor, enviem, que a gente gostaria muito da participação de vocês. Vamos ouvir agora mais uma mãe. Jaque, tudo bem? Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu sou a Jaqueline, tenho 52 anos. Eu sou a mãe do Bruno, de 15 anos. O Bruno, ele nasceu de parto normal, não teve nenhum problema até os 2 anos e meio. A partir dos 2 anos e meio, o Bruno começou a ter um retrocesso. Começou a ter... Ele falava já algumas coisas, o Bruno foi diagnosticado com autista severo não verbal, o Bruno não fala. Tá? E nós começamos aí a fazer exames, ele parou de falar, ele começou a andar na ponta dos pés, coisas que ele não fazia. Isso a partir de 2 anos e meio. Começamos a ir a médicos, fazer exames, ele não atendia mais, a gente chamava, ele não atendia, não olhava mais nos olhos. Mas, como diz a Carmen, né, há 13 anos atrás, o autismo não se falava em autismo como se fala hoje. Então, não se conhecia o que era o autismo.
tão bem assim. Daí tu ia no médico, levar a primeira coisa, fazer exame de audição para ver se não é surdo, porque não atendia. Não, tu chamava, ele não atendia. Faz exame, leva em neuro, não identificava nada. O laudo dele saiu com 7 para 8 anos. Nós levamos 4, 5 anos para ter o diagnóstico de autismo. E começar a fazer terapias, psicopedagoga, psicóloga, fono, ecoterapia. Tudo isso foi tudo isso ele fez. Houve alguma melhora perto do que no grau que ele chegou, ele melhorou bastante, mas a fala ele não desenvolveu, tá? Quanto assim, claro, isso impactou principalmente no pai, porque o pai tinha uma esperança muito grande que essas terapias iam curar ele. Isso afetou. Eu não tive tempo para sentir isso. Eu tive que sempre ir atrás de uma terapia, de alguma chance que ele fosse melhorar, em busca de algum auxílio para ele, tá? Então, claro que eu tinha esperanças, mas aí eu fui para dentro do computador para me inteirar o que é que estava me apresentando, né? Eu sempre digo que quando a gente tinha um sonho, como a Carmen disse, né? Quando a gente engravida, tem um sonho do filho, aí se formar, vai ser feliz, que nem uma viagem para a praia, maravilhosa, vou para o Nordeste. Aí, de repente, eu desvio o caminho e eu estou indo para a neve. Já é outra situação, bem diferente. Mas eu não vou deixar de viajar, de ir atrás e seguir minha viagem. A família encarou isso da mesma forma, né? Quanto hoje o Bruno frequenta uma associação para autista severo em São Leopoldo. Como é a nossa rotina hoje? Nós saímos de casa às 6h30 da manhã, ele frequenta essa associação em São Leopoldo para autista severo, isso antes da pandemia, né? De segunda a sexta-feira, ele fica das 7h30 ao meio-dia, fica em São Leopoldo, nessa associação. Depois, ao meio-dia, uma van busca ele e ele fica à tarde com uma cuidadora em São Leopoldo também, porque eu trabalho em Novo Hamburgo, que eu continuo trabalhando. E na volta eu busco ele em São Leopoldo e nós retornamos para casa. Houve uma época que ele se recusou um pouco a sair, não gostava muito de sair de casa, ficou mais recluso, só em alguns lugares. Hoje eu tomo um certo cuidado em alguns lugares, muito movimento, tipo shopping, vamos almoçar, vamos às 11h30, lugares de menos movimento. Ou se com um movimento maior, a gente chegar no início, para ele não ter aquele impacto muito grande. Já que surgiu a pergunta aqui, o que mudou na vida de vocês, das mães e dos filhos, com o surgimento da Associação Paz e Amor? Nossa, para mim, vou responder por mim, tá? Para mim mudou muita coisa, assim, tanto para mim quanto para o Bruno. É Bruno também o nome. Mudou bastante porque a gente se socializou mais, porque a gente acaba ficando muito sozinha. A Carmen não, a Kátia deve entender muito, a Kátia entende muito bem isso. No início, o autismo severo, ele é bem severo, então a gente acaba ficando muito preso dentro de casa. Então, quando tu vê, tu fica muito tempo sem sair de casa, porque as pessoas te olham diferente, te olham porque ele come com a colher,
te olham, olham com uma cara diferente. E a associação, ninguém te olha diferente, ninguém olha para o teu filho diferente. O carinho que a gente foi recebido. Todos são iguais. Isso, para mim, foi como a gente foi recebido, tanto eu quanto o Bruno. O Bruno pode ter todas as limitações dele, mas ele é muito inteligente. E ele me ensinou verdadeiro, sem dizer uma palavra hoje, ele me ensinou verdadeiro amor. Porque ele transmite amor, ele é muito carinhoso. Isso de dizer que o autista não tem sentimento, tem. O Bruno é muito carinhoso, como todos eles. Todos que eu conheço, eles são carinhosos, da maneira deles. E a associação trouxe isso para nós todos. A Kátia entende bem o que eu estou falando. A gente não poder sair, porque como mãe, tu não gosta que fique olhando por teu filho de cara feia. Tu não gosta. Porque todos são iguais, nenhum é melhor que o outro. Ou porque vai pular, porque vai achar uma coisa engraçada. Sim, já que o Bruno é grandão, né, gente? O Bruno é que nem o Vinícius, ele é bem grandão. E a gente tem essa dificuldade que a Jaque está passando, eu passo já um pouco mais de tempo. E o que ela quer dizer é que quando os nossos filhos são autistas e ainda num grau mais severo, e a dificuldade aumenta um pouco, né? Todos os graus, eles têm limitações, tá, gente? Não é, nenhum é mais limitado ou menos limitado, cada um vai passar pelo seu grau, e eles vão desenvolver mesmo dentro do grau severo. Só que para a sociedade ainda é chocante ver um menino grande se jogando no chão, batendo com a mão na cabeça, tapando os ouvidos quando ouve barulho, comendo com a colher, né? O meu nem com a colher come, é com a mão mesmo, muitas vezes. Então, é isso que a Jaque quer dizer quando ela diz que eu entendo muito bem isso. E uma das coisas que a gente sempre quis é isso que ela está sentindo, é o que a gente gostaria de passar para todas as mães, esse apoio que a associação dá para as mães, porque nós somos 100% mães. Nós somos 99,9% mães na associação. Nós só temos 1% que é a nossa secretária, que não é mãe de autista, mas caminha junto com a gente. Então, a gente pode dizer que é quase 100% mãe de autista. Então, o Bruno esses dias veio aqui em casa, era só para entregar um negócio, ele já foi pegando a mochila para descer. Porque eles já estão acostumados com o carinho com que a gente recebe eles. Em todas as casas, eles são muito bem recebidos e com muito carinho. Então, todos se sentem bem nos locais. E isso aí é muito gratificante, como mãe, como associação, né, como representante dessa associação, eu acho que a gente está cumprindo o nosso objetivo. A gente se sente acolhido, né? Eu fico imaginando assim, as mães que estão pegando o diagnóstico agora, né? Que estão buscando o diagnóstico, se na época tivesse uma associação que eu pudesse conversar com alguém, né? Nossa, teria sido assim, infinitamente mais reconfortante para mim, né? Mas não tinha na época, mas agora temos. Então, assim, a gente se sente muito acolhida pela associação, né? Por todos da associação. Porque naquela época, o que a gente queria era descobrir o que era, e quando descobriu, ter uma palavra de conforto também, né? Exatamente. E aí a gente teve que ir atrás, e não tinha aquela palavra de conforto, né? Ou de alguém que soubesse o que a gente estivesse passando, né? Exatamente, que entendesse o que a gente estava passando, exatamente. A troca. Sim, mas hoje o Bruno desenvolveu bastante, né? Que hoje ele fica em um turno integral, ele gosta muito do lugar que ele frequenta lá. Hoje ele não faz mais ecoterapia, ele não tem mais atendimento devido à idade dele, e eu não consegui mais também manter esses atendimentos, mas em compensação hoje ele frequenta um lugar que é próprio para autistas severos, e ele tem ele entende tudo, ele só não fala. E quanto à socialização,
A gente procura sair, levar ele em todos os lugares e preparar, às vezes, um ambiente próprio para ele, né? Mas Não deixa... deixando de inserir ele na sociedade. Não, a gente procura levar ele em todos os lugares, talvez preparar ele, como a Carmen disse, preparar o ambiente para ele, que ele se sinta confortável e a gente também. E só o fato da socialização, o ganho deles é imenso. Exatamente. O que abre a mente deles para o desenvolvimento, de modo geral, apenas com a socialização é incrível, né? Parece uma mágica. É uma terapia. O socializar é uma terapia. E a própria associação viabiliza isso, né? Proporciona isso, de ajudar a socializar, né? Através dos eventos que a gente tem, até das próprias reuniões que a gente faz, né? O contato entre eles, né? Isso. Uma pergunta da Alice. Ela é mãe do Martim e eles receberam um diagnóstico, mas ainda não foi passado o grau de autismo. Ela pergunta com quanto tempo vocês tiveram o SIG e o grau do autismo. Quando me foi passado o diagnóstico, né? A doutora já disse que ele era moderado, né? Mas a gente sabe que eles podem, digamos assim, caminhar dentro dos níveis, né? Um autista que é severo, ele pode passar para moderado, pode passar para leve. Isso. E o contrário também, né? O grau, ele não é uma coisa fixa, não é fixo, ele pode evoluir ou não. A tendência sempre é evoluir com as terapias. Isso, exatamente. A tendência é sempre evoluir. Por isso que a gente fala tanto nas terapias, a importância das terapias para que eles evoluam o mais possível. Exatamente. E o grau nunca vai ser determinante. O grau nunca vai determinar a vida deles. O que vai determinar é o quanto eles vão ser amados, o quanto eles vão fazer terapia. Às vezes, uma simples atenção que a gente dá para o filho da gente, um simples passeio, já faz com que eles evoluam. Hoje, eu passei por essa fase de achar que diagnóstico e grau de autismo era importante. Hoje, eu não vejo mais assim. Eu acho que o grau não vai determinar o futuro que eu quero para o meu filho. Eu vou lutar e vou lutar e vou lutar contra qualquer pessoa que venha me dizer o contrário. Porque a gente vê todo dia a mente deles como uma esponjinha aprendendo e evoluindo. É incrível, gente. É incrível como um adulto aprende. Agora, pense nas crianças que estão iniciando. Por isso, a nossa luta por ter essa associação e por ter as terapias e fazer um atendimento de qualidade, que a gente sabe que eles têm um potencial muito grande. Eu considero o Bruno autista não verbal, porque ele não fala. Agora, o grau, porque ele, como tem uma amiga que ela disse, ele foi diagnosticado como severo, mas ele tem algumas atitudes de não severo. Então, como que ele é considerado severo? É que, na verdade, muitos médicos nem dão o nível, né, meninas? A questão do nível é algo que tu procura e até encontra na internet. O leve é aquele que precisa de pouco auxílio ou nenhum, mas tem dificuldades na comunicação, na interação social, né? Algumas estereotipias, toques, né? E o moderado, ele consegue, né, muitas coisas, mas ele já precisa de auxílio. Então, ele precisa sempre ter alguém por perto, ajudando ele, indicando. A fala já é um pouco mais restrita, ou bem pouca fala. Tem muita ecolalia, essas coisas assim. Mas também precisa de auxílio. E o severo é aquele que geralmente é um não verbal, mas que ele precisa de auxílio sempre. Então, realmente, o Bruno, muitas coisas ele não é de severo, porque ele consegue muito bem se virar, né, Jaque? Ele tem muita independência, e essa independência puxa mais para o lado
do moderado. O severo é aquela pessoa que precisa de ajuda, às vezes, para comer, para qualquer tipo, às vezes até para se limpar, para dar banho e outras coisas, né? Então, a gente sempre luta pelas terapias, por essa questão de independência, porque a terapia é algo que, assim, ó, tu pode estimular anos, mas aonde tu parar, seja na criança, no adolescente ou no adulto, pode retroceder tudo de novo. Então, essa terapia tem que ser contínua, né? E o grau vai variando por causa disso. Quanto mais tu tenta estimular e trazer essa independência, ele vai podendo mudar de grau ou se parar com tudo, ter algum trauma, alguma situação que se trave, né? Esse autista ele pode voltar, né, ou ir para o severo, não era severo ir, ou era leve, foi para moderado. Então, às vezes, não precisa o médico diagnosticar isso, mas a gente vai mesmo avaliando a situação e vai sempre tentando estimular. Obrigado, meninas. Vamos passar a palavra para a Mirna? Olá. Meu nome é Mirna, tenho 50 anos e sou mãe do Matheus, de 13 anos. O Matheus, ele nasceu prematuro e ele saiu da UTI quando ele veio para casa com indicação de fazer psicomotricidade. Então, assim, ele iniciou muito cedo na terapia. Como ele nasceu prematuro, quando ele tinha por volta de 1 ano, mais ou menos, a terapeuta começou a ver traços de autismo nele. Então, ela já era uma pessoa que tinha bastante experiência e, a partir dali, a gente começou a investigar. No primeiro momento, para nós, assim, foi um baque imenso, né? Primeiro que a gente teve aquela parte de negação. Não, não é porque ele é prematuro, imagina. E a gente não aceitava. Mas com o passar do tempo, com a gente vendo, né, as necessidades dele, a gente foi atrás do que precisava, que são as terapias. E o Matheus deu muita sorte, porque ele iniciou muito cedo. Então, ele teve, assim, um acompanhamento desde os 6 meses de idade. Sempre passou por psicólogo, por fono. Como ele tinha hipotonia, ele fez fisioterapia. Ele teve um bom período até começar a caminhar. Ele começou a caminhar com uns 2 anos, mais ou menos. Então, assim, a gente teve a sorte de iniciar com as terapias bem cedo. Hoje o Matheus, se fosse, segundo o médico, ele é um autista moderado. Ele fala, ele consegue se expressar pela fala, ele consegue fazer muitas coisas sozinho. Mas a nossa, hoje, assim, a minha maior preocupação é que ele seja independente, que ele consiga fazer, ele consiga ter autonomia. Ele precisa de auxílio para tomar banho, para muitas coisas ele precisa de auxílio. Então, a gente preza bastante pela autonomia. Que mais? Como é que é a rotina dele, Mirna? A rotina do Matheus é assim, ele levanta, a gente levanta de manhã. O Matheus é uma criança que não gosta de tomar café da manhã. Então, assim, eu procuro dar sempre um almoço mais cedo. Ele vai para a escola à tarde, né? Não agora na pandemia, mas ele vai para a escola à tarde e pela manhã ele faz terapia ocupacional, ele faz, agora, graças à associação, ele faz arte terapia, vai começar o programa de alfabetização. Então, são coisas que ajudam bastante o Matheus.
A escola do Matheus, ela é especial, ela é regular? Conta um pouquinho da escola dele para nós. O Matheus, quando ele iniciou, ele foi para uma escola regular. E ajudou muito o Matheus. Essa convivência com as crianças ajudou muito mesmo. Mas hoje o Matheus estuda numa escola especial em Porto Alegre. É uma escola que acolheu ele gosta muito de ir para a escola. Eu fico lá a tarde toda esperando ele. E ele gosta muito da escola. Ele gosta de ir. Eu, às vezes, fico em dúvida se ele gosta da escola ou se é do passeio, de ir para a escola e voltar. Mas ele gosta bastante. E como é que é a questão do Matheus fora da escola, de socialização com o resto do mundo? Quando o Matheus iniciou na terapia, eu tinha uma terapeuta que ela sempre me dizia assim, nunca desiste. Tu leva ele num lugar, ele não quer entrar, não desiste. Tenta num outro horário, mas sempre tenta. E é o que a gente continua fazendo até hoje com o Matheus. Eu sempre proponho para ele, ou para ir no supermercado, que eu sei que é um ambiente onde tem muita gente, que tem muito barulho, mas eu proponho para ele. A gente vai, se eu vejo que ele não está mais gostando, que ele está sofrendo, a gente sai, mas eu sempre proponho. Procuro ir nos lugares assim quando tem menos movimento, mas a gente sempre sai. Sempre a gente viaja, a gente passeia, às vezes até assim, para ir numa pracinha. Mas eu sempre proponho para ele para a gente passear. E as expectativas que a família tem para o futuro em relação ao Matheus? É como eu disse, eu acho que a minha maior preocupação, o meu maior empenho é para que ele tenha autonomia, para que ele possa fazer as coisas dele sozinho, sem precisar de auxílio. Se ele vai aprender a ler, olha, que ótimo, mas isso é uma coisa secundária. O importante para mim é que ele tenha saúde, que ele tenha autonomia, que ele seja feliz. Legal, Mirna, quer pôr mais alguma coisa? Vamos finalizar a tua fala. Eu quero colocar da pergunta de uma pessoa ali que falou da associação. Gente, a associação para nós foi muito bom. A Jaque comentou que não é nem a gente ser bem aceita, é tu entrar num ambiente onde o teu filho não vai ser julgado, ele vai ser acolhido. Um lugar onde a gente pode ir, pode levar o filho, pode confraternizar com as pessoas, conversar, ter amigos, porque a gente estava sem amigos. Nós tínhamos a nossa família, mas nós não tínhamos amigos. E hoje eu posso dizer que nós temos amigos, que foi muito bom para nós, para nossa família. Posso fazer uma fala? A Mirna falou ali a questão da alfabetização, né? Eu, como professora, me doía muito, né? Que eu alfabetizei tantas crianças e o meu filho não se alfabetizou, né? Isso era muito doído para mim, assim, né? E uma vez uma psicóloga da PAI me disse, né? Tu não é a professora, tu não é a pedagoga do Bruno, tu é a mãe do Bruno, né? E hoje eu vejo assim que é muito mais importante hoje ele ter autonomia do que, por exemplo, ele saber ler. É mais importante ele saber tomar banho sozinho, ele se vestir sozinho, ele comer com a mão dele, do que ele aprender a ler. Isso passou a ser uma coisa secundária. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Eu quero.
A nossa proposta inicial da associação sempre foi manter a família unida, porque quando a gente tem um diagnóstico de autismo em casa, a gente acaba ficando isolado do mundo, um pouco porque a gente teme sair, um pouco porque a situação, grande parte da situação nos prende dentro de casa, um pouco a sociedade passada, porque isso, graças a Deus, está mudando, às vezes não permitia certos comportamentos dos nossos filhos, e a gente acabava se moldando àquela sociedade perfeita. E a gente sabe que isso aí não existe, mas quando a gente está fragilizado com aquele diagnóstico, a gente acha que a gente está até incomodando nos lugares públicos. Hoje, a gente não pensa mais assim. E quando a gente iniciou a associação, uma das nossas propostas era sempre levar os nossos filhos junto. Fazer reunião de associação com voluntários, para os filhos estarem ali perto. As mães ficam mais tranquilas. Porque a gente depende das pessoas, muitas vezes, até para ir num médico, para ir comprar um remédio, para ir comprar um pão. Muitas vezes a gente se priva de fazer qualquer coisa para nós, porque nós não temos com quem deixar nossos filhos, a não ser com o pai e a mãe, e quando tem essas abençoadas irmãs e irmãos que dão uma força dentro da família. Porque é bem complicado, quem não está no dia a dia do autista, conseguir entrar naquele mundo dele e fazer aquela amizade com que eles se sintam seguros para eles ficarem com alguém. E a nossa proposta é sempre que possível, claro, numa reunião com o prefeito, com o presidente, a gente não vai levar nossos filhos, mas a gente já levou eles na Câmara dos Vereadores, a gente leva eles para entregar panfleto, a fazer algumas visitas, né, antes da pandemia. A gente procura socializar eles e levar nos encontros. A associação faz encontro de mães, que é separado, porque daí é um momento especial. Mas no momento das reuniões, das confraternizações, os nossos filhos estão presentes. Eles têm o tempo de validade deles, eles nos surpreendem com o tempo de validade, porque se a gente acha que vai ficar 5 minutos, eles ficam todo o período da festa, porque a gente faz uma festa adaptada para eles, né? Procura sempre adaptar conforme a necessidade. Não é todo autista que tem sensibilidade ao autismo, ao barulho, tá? Muitas vezes eles têm sensibilidade a uma bola, um balão, algum objeto redondo, a comida, eles têm muita essa parte sensorial. Então, a gente procura adaptar, tá? Para a gente ter um dia bem divertido. E tem dado certo, gente. A gente tem visto crianças que não saíam há muito tempo, né? E no meu caso mesmo, né? E agora a gente está conseguindo fazer visita uma na casa da outra. Agora não dá para ir na casa dos outros, né? Mas quando der, a gente começa a ir de novo. E a gente leva eles para os eventos, para os CTGs, eles estão curtindo estar ali. Eles também sentem o carinho e sentem que eles estão com seus pares. E isso é muito importante. A inclusão, ela é determinante para o desenvolvimento deles. Mas tem momentos que eles gostam de ser eles mesmos. Que eles se sentem acolhidos com eles mesmos. E é aí que entra a nossa união, que entra o nosso jogo e a nossa sensibilidade de fazer um ambiente. A gente sempre procura fazer um ambiente para os nossos e para os típicos também, porque a gente tem muitos irmãos que não são autistas, que vão nos visitar, que vão nas festas, que gostam de ir, que brincam. Vocês têm que ver que lindo que é uma festa com todo mundo junto. Com crianças típicas, com crianças autistas, com adultos típicos, adulto autista, uma rede de pessoas, uma rede de voluntários que nos ajudam. Quanta festa que a gente achava que era impossível fazer e a gente já fez, e a gente foi lá e a gente feitou e está dando tudo muito certo. E eu só tenho a agradecer, né, essas mães que estão chegando na associação. Cada uma de vocês que estão na associação hoje são importantes, são uma peça-chave para essa engrenagem funcionar. E não adianta a gente conseguir com uma, com duas, com três. Nós temos que conseguir com todas. Agora eu vou mandar um recado para nossas mães da associação. Muitas estão nos vendo, isso vai ficar gravado e elas vão poder nos ver mais tarde. Vamos aproveitar tudo que a associação está fazendo. São coisas bem valiosas. A gente prepara com tanto amor, tanto carinho. Ninguém precisa ter medo. Os nossos filhos é um local onde eles podem fazer, eles podem ser eles. Se jogar no chão com 2 metros de altura, está se jogando no chão. É o Bruno, é o Vinícius, é o outro Bruno, é o Matheus.
a gente acaba conhecendo a mania de cada um deles. Cada um a gente sabe como vai agir, como eles vão agir, o que eles gostam e o que eles não gostam. Muitas vezes a gente está numa festa, daí toca uma música assim meio estridente, uma já corre lá, já baixa, ou já tira aquela música porque sabe que já vai dar problema. E se der problema, não tem problema. A associação, ela foi feita para deixar as pessoas à vontade. Todos os pais que foram pela primeira vez nas nossas festas nunca mais deixaram de ir, porque eles sabem que ali é o local deles. Ali é que eles podem ser eles. E é tão importante, né? Uma coisa muito importante que a gente tenta fazer com nossos autistas é fazer eles pessoas que eles não são. Tentar que o Vinícius não grite, que ele não pule, que ele não se expresse, mas é ele está sendo ele. Assim como cada um de nós tem características pessoais, eles também têm. E por que a gente vai cortar isso aí deles? Por que neles é diferente? Não. A sociedade de Cachoeirinha e o Brasil e o mundo como um todo está tendo uma grande oportunidade com a associação de conhecer um mundo diferente. Um mundo muito melhor. Não é aquele mundo que a gente está acostumado. Hoje, os nossos filhos são exemplo de muita coisa. Eles têm muita força, eles têm muito o que nos dizer, mesmo não falando. Mesmo não falando, eles têm um coração gigante. Quem trabalha com eles acaba se apaixonando, porque é um mundo bem apaixonante, as profissionais que trabalham conosco, elas sabem, todas elas se apegam, tá? Não tem como não se apegar, todas elas zelam por eles, cuidam com carinho, são acostumadas com aquele jeitinho deles de especial. Então, pais, não deixe de vir, vamos botar nossos filhos no mundo, vamos nas nossas filas. Essa semana a gente teve um avanço muito grande, que foi a carteirinha, tá? A carteirinha do autista. O que eles vão ter com essa carteirinha? O nosso município, se eu estiver falando demais, vocês me cortem, tá, gente? Eu sei que a gente tem tempo. Essa carteirinha vai proporcionar uma qualidade de vida incrível para eles. Por quê? O nosso município, desde 2017, ele tem uma lei que o autista tem preferência nas filas de supermercados, nos locais públicos, em todos os atendimentos, na área da saúde. Por quê? Não que a gente queira passar na frente, mas eles se desorganizam também muito fácil com o esperar. E muitas vezes a gente sai do mercado com o carro cheio, é obrigada a abandonar e ir embora. Às vezes sem ter nada dentro de casa, a gente é obrigada a largar o nosso carrinho e ir embora com o nosso filho. Hoje a gente já tem aquela marcação, tá? A gente tem um lacinho com quebra-cabeça que diz que a gente tem prioridade nos atendimentos. Foi uma lei criada aqui no município, e ela está se estendendo por todo o Brasil, e a nossa carteirinha, ela é nacional, ela é da lei da Berenice Piana, que sancionaram essa lei e que veio a nos beneficiar. Isso é um ganho. O que é a carteirinha do autista? Essa carteirinha tem o CID deles, tá? E esse CID é uma coisa que a gente sempre tem que andar na bolsa, a gente anda com laudo. Hoje, Cachoeirinha, os autistas de Cachoeirinha não precisam mais andar com um monte de papel. Eles simplesmente vão ter a carteirinha e vão apresentar. E quanto mais nós botar os nossos filhos na rua, quanto mais a gente apresentar a carteirinha, mais as pessoas vão conhecer. Porque a gente tem que... o intuito da associação também é informar e conscientizar. E a gente acredita que só pela conscientização as pessoas vão mudar. Porque o desconhecido, a pessoa pode pensar o que ela quiser. Ela não está reconhecendo que ali naquela pessoa que está se desestruturando tem um CID por trás, é um autista. Hoje muita gente já sabe. Então, pessoal de Cachoeirinha, quem não fez a carteirinha do autista, não perca a oportunidade. Nos procurem, vão para os nossos meios de comunicação, tem o telefone ali que vai dar direto com a Adri, ela está agilizando essa parte da carteirinha. Isso é um documento para nossos filhos, é um documento muito importante junto com os outros. A gente teve esse ganho essa semana, que foi assim, ó, uma coisa que a gente lutou muito, que a gente batalhou muito, e muitas cidades não têm. Então, vamos aproveitar, né, pessoal? Eu quero aproveitar e falar também sobre isso que a Kátia está falando, sobre ser rede, né? Eu estava olhando agora os comentários ali dos pais no Facebook, assim, que são pais que estão com nós desde o início, né? E quantas vivências a gente já passou junto,
E quanto mais a gente se entrega a participar na associação como mãe, como família, como filho, mais a gente recebe, né? A gente sempre fala ali no grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp com todas as famílias, ali tem muitas trocas, muitas dicas. Eu fiquei 5 anos da minha vida sem dormir, porque a Poliana virava o dia pela noite, e medicação que a médica tentou não funcionou, e assim a gente ia levando. Daí, quando iniciou a associação, uma mãe veio e me disse assim, tu já tentou a melatonina? Eu disse, não tentei. Daí ela me explicou, falou, e com aquilo eu consegui levar para o médico e depois passei a utilizar e mudou a minha vida desde que eu comecei a dar esse remédio. A Poliana dorme e eu consigo dormir, que é uma coisa que um pai e uma mãe que não dorme, que não descansa, se fica muito cansado, muito estressado, isso também prejudica para o filho, né? E a gente tem essas trocas no grupo, o grupo de mães também com a psicóloga Ju, já virou uma rede, as meninas brincam, conversam, trocam até indicações de seriado, de filme, né? Receita. Então, coisas assim que a gente fala muito ali no grupo, que a gente virou uma família azul, assim, particularmente tem amigos que eu já não tenho mais assunto, porque não vivem numa realidade que eu vivo, que é ter um filho especial. Mas quando eu estou conversando com qualquer mãe da associação, nossa, a gente é muito amiga, tem muita conversa, tem muita coisa, tem para trocar. Então, acho que quando tem um filho autista e se entrega, né, não tem aquele receio, eu não quero me comprometer, eu não quero participar muito da associação porque eu não tenho tempo, ou porque eu acho que meu filho não vai parar. Na verdade, a pessoa está perdendo, porque é um ganho, essa rede é um ganho muito grande. Nós que estamos há mais tempo, né? E principalmente a gente que é da diretoria, que se encontra antes da pandemia, se encontrava toda semana para reunião. Quantas vezes eu já fiquei sem ter com quem deixar a Poliana e deixei com a Kátia, né? E a Kátia também precisou de alguma coisa e a gente foi lá e ajudou com o Vinícius, e também outras mães, uma vai ajudando a outra e vai, né, fazendo, deixa que eu pego um remédio para ti se precisar, porque a gente vive isso e sabe o quanto é difícil tu não poder contar com ninguém, né? E as mães que estão vendo a live podem dizer isso, que estão há mais tempo. Então, essas mães que estão chegando, que têm um diagnóstico recente, né? É interessante participar, sim, e entrar nessa corrente, que principalmente quando a gente tiver a nossa sede, vai ser muito melhor e vai ser muito grandioso esses momentos que a gente vai passar junto. Só vou pedir para tu repetir para nós o nome da psicóloga, porque é importante enfatizar um dos nossos apoiadores. Nós temos desde o início, um dos eixos da associação é o voluntariado, né? Então, toda pessoa que quer ser voluntária é muito bem-vinda. Inclusive, nós todos que estamos aqui hoje na live, como a Kátia falou, da diretoria, né, do conselho, todos nós trabalhamos voluntariamente para a associação. E com isso veio também voluntárias, né, profissionais que acreditaram no nosso sonho e acharam que isso era muito possível, né? Então a gente tem algumas psicólogas voluntárias, né? Cada uma fica numa parte. A Juliana é da parte do grupo de mães e da arte terapia. A gente também já está com o Jaime, que vai ajudar a Ju na arte terapia. Tem a Raquel e a Marli, que estão se envolvendo com a parte dos adolescentes. A gente fez a noite da pizza, né? A gente pretende fazer outras atividades para eles. Também tem a Mainar, que cuida mais da parte do recém-diagnóstico, que ela dá também essa partilha com os pais que estão chegando nesse momento, e também faz atendimentos individuais. A Arielle também nos ajuda muito com a relação ao cadastro, que ela é psicóloga também, né? A Arielle é psicóloga,
e trabalha na parte do cadastro e trabalha também na parte das palestras, que a gente vai em empresas, em escolas, ela nos auxilia também nessa questão. A psicopedagoga Fabiana também está no nosso projeto de alfabetização para pessoas com autismo e também dá esse suporte para a gente, para capacitar profissionais que querem trabalhar com autistas, ela também está sempre à disposição. Eu esqueci de alguém, Kátia? Tantas pessoas que nos ajudam, né? Essas que estão nos ajudando diretamente, né? Mas sem fora contar... essas, a gente tem uma rede muito grande de ajuda e de auxílio de profissionais, né? Que a gente acaba conhecendo. Essa é a parte dos profissionais, né? Porque depois a gente tem várias pessoas que estão à nossa disposição, que nos ajudam, né? A gente pode contar. Nós temos o Semael. Exatamente. O Semael, as professoras. E também tem isso, tem agora entrando também professoras, que é a Amanda e acho que agora a Sema, que vão entrar com a parte da atividade física, também outro projeto, e sem contar todos os outros voluntários, professores, que estão sempre nos apoiando, e pessoas da comunidade também, que estão sempre querendo nos ajudar, né? E também a gente tem a Intercap, que é a nossa contabilidade, que é voluntariada, as arquitetas que estão nos ajudando também na questão da planta, a Mirlene, né, fez toda a parte do galpão de convívio, né, o projeto da sede, a Maristela está entrando com a parte do jardim sensorial. Então, é uma equipe de apoio muito grande que a gente conta para também ter esse suporte dentro da associação. A gente só vai conseguir com essas ajudas. Se não tivesse, a gente não estaria contando a metade que a gente tem contado para vocês. E falando na obra, né, gente, a gente escolhe tudo com carinho, melhor do que a gente escolhe para nossa casa. Porque na nossa casa eu adapto para o meu filho, e lá eu tenho que adaptar para 120 pessoas. Então, às vezes, os arquitetos, os engenheiros nos dizem, vamos botar uma parede aqui, vamos fazer isso aqui. Não, assim não dá, porque o fulano bate com a cabeça, o outro não gosta disso. Então, a gente vai dentro daquela obra, a gente está moldando conforme o convívio, conforme eles vão poder conviver com o menos risco possível, né? E a gente sabe, né? Eu convivo com o meu autista severo, e a gente sabe, às vezes, a ginástica que a gente tem que fazer na casa para moldar, para ele se sentir confortável e não se machucar, com objetos e com uma parede toda de vidro. A gente tem maior cuidado, a gente escolhe, até no momento de escolher um cano, a gente pensa e, vai ser assim. A gente está fazendo com tanto carinho aquela sede, gente, olha, tá saindo assim, ó, do nosso coração mesmo, tá? A gente deixa de fazer várias coisas para nossa família, para estar escolhendo material, para estar parando, para estar conversando com as pessoas. E a gente tem voluntários de todos os níveis, né? A gente tem desde pedreiro, que nos ajudam na obra. A gente ganhou a doação de cimento de uma pessoa que tem obra e precisaria, um empreiteiro, nos doou um cimento. Então, a gente consegue coisas incríveis, né? Que nunca tu pensa que tu vai ganhar alguma coisa para a tua obra, que é instrumento de trabalho daquela pessoa, que ela poderia usar e está lucrando com aquilo. Então, a gente está fazendo aquilo tudo com muito carinho. Vai ficar maravilhoso. Eu já vejo assim, aquilo cheio de adultos, crianças. A gente está fazendo bem individualizado, separado para criança, para adulto, porque são interesses diferentes. Ao longo da nossa caminhada e das nossas reuniões, a gente foi vendo qual a necessidade que eles têm, né? Então, a gente já viu que por idade é melhor separar, por interesses, né? A gente não separa por... como é que é? Por níveis, se é severo, se é... A gente não separa assim, a gente separa por interesses, né? Crianças, claro, que tem que estar separado. Mas adultos e adolescentes, mais vai ser por interesse do que pela questão do diagnóstico, se é severo, se é leve ou se é moderado. Para nós não importa isso. Oi? Sempre lembrando também que agradecemos todos os nossos apoiadores atuais e que estamos sempre abertos a futuros, que a associação receberá de muito bom grado qualquer tipo de ajuda.
Temos uma advogada também, agora vem surgindo, né, que tem nos auxiliado bastante, já fez uma live, né, que é a Roberta, tem a Fernanda que está entrando também, e a gente está com bastante, temos grupo de estudo, a gente está. Sim, os contadores, a Adri falou, o Alexandre assim, falou da contabilidade, e nós temos uma rede de. A gente está sempre estudando, sempre fazendo propostas, sempre indo em reuniões. A gente dá palestra onde nos chamam, porque a nossa diretoria ela é pequena, então a gente não consegue abranger tudo. Então o que a gente faz? Nos convidem. Muitas empresas já nos chamaram para dar palestra para os funcionários. Semana da CIPA, vamos chamar o pessoal da associação. A gente vai lá e a gente dá a palestra, explica. Sempre tem funcionários que têm casos na família. E a gente vai seguindo o nosso trabalho, vai fazendo a nossa parte, e vai sendo rede, e vai buscando rede. E nem eu digo, a gente nunca ganha um não. Eu já ganhei talvez, mas um não eu nunca ganhei nas minhas procuras, e que a gente está virando uma speedchona, né, gente? Mas é que a gente precisa, nós não podemos a gente não pode ter esse luxo, de nos dar o luxo de não pedir, não insistir, porque isso aí é um bem para o meu filho e é um bem para todos os autistas de Cachoeirinha. A gente não quer deixar nenhum livre, nem um solto por aí. A gente podia estar com nossos filhos, cada uma fazendo seu papel infeliz dentro de casa, mas não, a gente escolheu caminhar junto. Hoje eu nem sei como é que seria a minha vida sem associação. Eu não sei o que seria de mim. Eu acho que nem sei, eu acho que eu ia assumir do planeta. Eu não me vejo. Eu vim para Cachoeirinha para ter uma vida de paz e tranquilidade, sentar ali na frente, tomar chimarrão. Só que a Adri não deixa, as pessoas não deixam, elas me dão trabalho, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer associação, e eu sou muito grata e muito feliz. Se hoje, tá, por algum motivo, eu tivesse que sair da associação, eu ganhei mais do que eu dei para a associação. Eu ganhei muito mais, eu ganho todos os dias. Vocês não têm noção da revolução que fez na minha vida, na vida de várias pessoas, como as gurias estavam falando aí. Hoje nós estamos com poucas mães aqui, mas muitas estão em casa se identificando. O que a gente ganha é uma coisa que nenhum dinheiro compra. Nada no mundo paga o bem que esse grupo, essas mulheres que estão aqui hoje e as que não estão fazendo para mim e para minha família. Passou uma moto aí. Eu sou muito grata a todas vocês e já não sei mais. Agora a Adri vai falar só um pouquinho dos projetos e a gente vai encerrando, tá, pessoal? E a gente já se alongou demais. Se ficar. Não, eu ia falar que eu já falei a maioria dos projetos, né? Eu vi ainda que tem alguma perguntinha ali, né, Aline? Tu viu? Da pandemia? É. O tempo tá um pouquinho estourado, mas acho que dá para as mães falarem assim, 1 minutinho e pouquinho, 2 minutinhos no máximo, para a gente não se alongar muito. Como é que as mães estão lidando com as crianças em casa nessa questão de pandemia? Não vamos se alongar muito para não ficar muito maçante, mas só uma palavrinha curta. Eu vou começar, então. Aqui em casa, o Matheus, assim, o que eu tenho feito? Inventado brincadeira. O Matheus gosta muito de boliche. Então, eu inventei formas diferentes de jogar boliche. Fiz na rua, com bola e garrafa PET. A gente procura coisas diferentes, música, a gente dança muito. É entreter nos momentos que eu vejo que ele fica angustiado, tirar o foco dele do nada. Então, levar ele para fazer alguma coisa, ocupar o tempo dele. Até bolo ele já fez. O Bruno está bem tranquilo assim nessa pandemia, né? Agora ele continuou com a arte terapia, foi uma coisa que a gente não interrompeu durante a pandemia. Mas ele está bem tranquilo, assim, um pouco resistente, ele tem bastante tarefa da escola para fazer, né? Mas ele está bem resistente de fazer as tarefas, de vez em quando ele faz, mas de modo geral, assim, ele está bem tranquilo. Aos domingos a gente sai para dar uma volta de carro, sem descer, né? Mas para sair de casa em si, né?
Mas estamos levando bem. Jaque? Não, o Bruno está tranquilo, assim, ele descobriu que existe vida depois das 22 horas, né? Então ele está dormindo mais tarde, acordando meio-dia, porque eu estou trabalhando home office, né? Então ele acorda meio-dia já para o almoço. Aí à tarde ele fica brincando no quarto dele, faz algumas coisas. Aí de vez em quando, sim, ele quer sair, porque ele estava habituado a sair todos os dias. Aí eu saio, dou uma volta de carro com ele, que é para poder ele dar uma. Ele está sentindo falta só disso. Mas tá tranquilo, assim, porque ele está dormindo mais tarde, né? Que antes, como ele saía muito cedo, ele acordava, ele ia dormir cedo, né? Mas está tranquilo. Sem contar que eles são adolescentes, né? Eles estão naquela fase de dormir bastante. Também. Exatamente. Adri? Aqui em casa, no início, foi um pouquinho mais complicado, que a Poliana estava pedindo para ir para a pracinha, para ir para a escola, para ir para o shopping, mas daí a gente martelou muito na questão do coronavírus e foi falando, e agora ela aceitou de boa, assim, ela não tá bem tranquila, tá curtindo ficar em casa, uma vez por semana a gente também dá uma volta, mas a gente está conseguindo conduzir, fazer algumas brincadeiras, algumas receitas, né? Eu fico inventando algumas receitas para ela fazer. E a gente está seguindo também com o material da escola, um pouquinho cada dia, e esperando passar. Kátia, uma fala curta. Tá, por que será? É que eu falo demais, gente, por isso que elas me controlam. Não, aqui estava bem mais tranquilo assim o começo. Agora já está um pouco complicado, porque o Vinícius fez um ano em abril que voltou a sair em locais públicos. E ele estava com uma rotina assim, de 2 a 3 vezes na semana, passear, ir numa lanchonete, fazer um lanche, depois dar uma volta no shopping, local público, ou até mesmo no supermercado. E isso aí a gente já não está fazendo há 2 meses. Isso agora está começando a complicar um pouco. Eu acho que ele está sentindo. Isso aí está bem difícil. E a gente dá também várias voltas de carro, que ele gosta muito, né? E quando eu vou supervisionar o terreno, eu levo ele junto, que é a única maneira que ele tem de gastar energia, e ele adora aquele terreno que a gente está construindo para todos. Então tá, meninas, gratidão por terem aberto seus corações e compartilhado suas histórias com todos. Quero agradecer a todo mundo que ficou um pouquinho, que ficou um pocão ou que ficou o tempo todo conosco nessa noite. Agradecer em especial ao Cassiano Azeredo, que se disponibilizou para a associação. Obrigada, entraremos em contato com certeza. E gratidão a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Até terça que vem. Tchau.
Não se fala em outra coisa. Isolamento social. Já parou para pensar que muitas famílias de autistas vivem isso a vida inteira? Fazer todo um planejamento para ir ao mercado, não poder visitar a família, amigos, ir em locais públicos e festas. Não ter escola para o filho e nem ter alguém para ficar com ele quando você trabalhar. Rezar para o filho não ficar em crise, pois não tem terapia suficiente para todos os autistas, nem no SUS e nem no plano de saúde. Ficar com medo de como vai ser viver sem dinheiro e ter dificuldade até para receber apoio do governo. Ter que achar coisas para fazer com seu filho 24 horas, porque não tem locais de atendimento para ele. Sem contar as desorganizações, a restrição alimentar, o distúrbio do sono, a agressividade, o toque. Ainda está achando ruim ficar em casa na quarentena? Nossa luta no autismo é por uma vida. Cada família azul tem a sua ilha. Algumas têm pontes e outras não. E você? Está sendo ponte na ilha de alguém? Nos ajude a levar qualidade de vida para muitos autistas e suas famílias. Seja nossa ponte. Precisamos de sua doação.